boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Estamos iniciando o Sala de Prescrição, direto dos maravilhosos estúdios do canal do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, como eu já disse, para o Brasil e mundo. Este programa que fala de tudo, até de esportes e até de futebol. Hoje estamos com a presença ilustre, novamente, da doutora Alessandra Felicetti. Saudações a todos. Doutor José Fossari. Sempre é um prazer participar desse programa, que tem uma abrangência maravilhosa, com conclusões maravilhosas. Então, fico muito feliz, meu caro apresentador Jefferson, de estar aqui presente. E o senhor sempre abrilhanta muito o nosso programa. Fica, Fossari. E como nosso convidado especial, que vai espargir luzes sobre a bancada, estamos aqui com o Da Silva, ex-jogador da dupla Grenal, o que é uma coisa diferente, vai falar pra gente sobre isso, e que está à frente do Monson, que é uma empresa de futebol dentro do Rio Grande do Sul, uma novidade, e vocês que acompanharam o último Gauchão, viram os valores que o Monson tem ali, o Leandro jogando no Monson, não sei se ainda tá, ele vai nos dizer. E a organização do Monson e como o Monson impôs dificuldades para a dupla quando jogou. É verdade. E aí, doutora Alessandra, e a sua análise da rodada do fim de semana? Doutor Jefferson, hoje eu estou bem contente. Empatamos, mas vencemos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu acho que a gente surpreendeu o Brasil. Todo mundo pensava que o Grêmio ia ser goleado pelo Flamengo. E o Grêmio mostrou que é o Grêmio, né? Que é um time grande, que por todas as dificuldades que está passando, mas conseguiu se impor, né? Por vezes durante o jogo, inclusive. O Flamengo fez o seu jogo, mas não conseguiu suplantar a nossa defesa, que foi bem montada. Tivemos algumas gratas surpresas. A estreia do Noriega acho que foi muito boa. E acho que, como toda semana que o Grêmio vence ou empata, tem um resultado bom, a gente pensa, agora virou a chave, vamos lá. Então, acho que agora vamos lá. O Mano Menezes, inclusive, falou sobre isso, né? O Mano Menezes falou que se tivesse perdido o jogo, ele não achava que estava tudo ruim, ele ia elogiar os atletas pela parte boa. E ele falou sobre isso, que não existe esse negócio de simplesmente virar a chave e começar um comportamento todo novo. E ele, inclusive, citou a passagem dele pelo Fluminense, né? Que estava na zona do rebaixamento e aí começou a dar uma melhorada na tabela, né? Começou a ter uma organização tática um pouco diferente e que daí quando começou a olhar para cima da tabela se esqueceu e começou a descer de novo e que ele não quer repetir isso. O que eu acho é que tem que entrar ligado sempre como entrou ligado nesse jogo, né? Então, a gente viu que assim, os defeitos dos jogadores, eles continuam os mesmos, né? O Pavon continua sendo Pavon, o Kiki Oliveira continua sendo Kiki Oliveira, com as escolhas erradas, mas pelo menos teve mais entrega e entraram mais ligados, concentrados. Eu acho que isso fez diferença e vai ter que ser isso até o final do campeonato. E o senhor e o seu Colorado, eu vi o jogo do Inter com atenção, depois ouvi a coletiva do Roger. O resultado esperado, vou dizer que me surpreendi com o Fortaleza, o jeito que jogou, especialmente o primeiro tempo. Me surpreendi com o Fortaleza. E achei que... Não sei se o pessoal esperava mais do Inter. Eu não esperava. Achei que o Inter jogou o que deveria jogar mesmo, bem armado. Só que me parece, eu não sei se o senhor concorda, que o Roger está sendo vítima da sua própria ideia. Ele continua fazendo aquele jogo do meio campo. A impressão que eu fiquei é que o pessoal aprendeu a jogar contra o Inter e o Inter não soube até agora trazer alternativas ao seu tipo de jogo para fazer as modificações. Uma das coisas que eu quero salientar aqui, aliás, eu quero saudar aqui o Da Silva, aqui no programa, extremamente positivo, tu vai ver conforme evoluir as coisas. O pessoal até goza comigo, eu falo gestão. A doutora Alessandra cuida da gestação de uma criança, a gestão. A gestão é extremamente importante. Depois eu volto a esse assunto que eu quero iniciar.
Eu acho que nós temos pouco dinheiro, pouco aporte financeiro. Não temos o aporte financeiro que tem Rio e São Paulo, nem Minas Gerais. Se não fizermos uma bela gestão a respeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que quem faz gestão tem que estar acostumado a fazer isso. O pena é que tanto o Internacional como... Agora o Grêmio está diferente. Está indo para lá uma pessoa que sabe fazer. Eu tenho certeza que nessa história, eu lamento muito, mas o Grêmio vai melhorar muito. Porque ele vai fazer uma gestão eficiente, ele vai fazer com que as coisas andem de uma maneira. Inclusive, a política quis entrar e ele saiu. Não, assim eu não faço. Aí ele voltou, está fazendo um grupo dele, o Grêmio vai crescer, hein? E o Internacional, coitado, com essa falta de eficiência, com essa coisa de mais emocional que racional, levando pessoas que não têm a mínima, pessoas da vida particular são muito limitadas. Ele quer fazer uma gestão de um clube extremamente grande, com um aporte financeiro que tem que ser realmente limitado, mas tem que ser muito bem aplicado. Isso é lamentável. Se nós não fizermos isso, vai estar cada vez pior. E eu quero concluir. Uma pergunta, porque eu não sei mesmo. O atual presidente do Inter, ele foi gestor, mas gestor público, ou ele é empresário? Eu não sei da vida pregressa dele, mas eu sei que ele não tem essa... Ele foi vice de futebol do Internacional, né? Eu não quero entrar na pessoa como tal, eu não teria esse conhecimento e não vou fazer justiça. Mas eu estou dizendo pessoas que fazem gestão dentro de clubes que não sabem fazer gestão, que fazem uma confusão. Mas é que eu ressaltei isso porque quem lida com a área da saúde, que é o nosso caso, né, e que está numa entidade como o sindicato, sabe e percebe a diferença de filosofia de fazer gestão pública e de fazer gestão privada. Perfeito. Exatamente isso que eu quero dizer. Ou seja, eu não vou ser liviano aqui, meu caro apresentador Jefferson, de falar A ou B, sabe? Porque eu não sei da vida pregressa das pessoas. Seria assim, uma leviandade minha se assim fizesse. Eu estou fazendo os resultados que estão aí, que é público e que todo mundo conhece. Pagar 4 milhões para ter 2 centroavantes próximo a isso, se não esse é próximo a isso, que não são centroavantes, não são eficazes, não levam a nada, né? É uma coisa assim, realmente eu fico muito temerário. E talvez nem seja culpa dele, são uma análise que foi feita dentro do clube, que é mal feita. Se eu fosse presidente e alguém fizesse essa análise, já tinha mandado embora. Bom, mas eu quero voltar, para não ficar me estendendo, que eu gosto muito disso, nós vamos evoluir muito, sobre o que o senhor falou. Senhores e senhoras, quem falou que está ótimo, o Internacional está muito bem, que assim está ótimo, foi um gremista. Esse gremista, realmente, ele disse assim, que tá ótimo, ele quer que continue assim. Não mas para me defender, desculpe o à parte. O Inter foi salvo pela casquinha da bola. Não disse que o Inter está bem, mas a impressão que eu tive é que o Inter jogou aquilo que se espera do Colorado. Eu não achava. No início do campeonato, tinha cronista do centro do país ali, dizendo que o Inter tinha time para ganhar o brasileiro e tal, que o Roger era um gênio, e a gente falando no Roger na seleção. Mas é sempre assim com o Roger. Mas assim, e a impressão que eu tenho é que tá fazendo o trabalho meu caro doutor esperado. Jefferson, não foi mais do mesmo. O senhor disse que se surpreendeu pelo bom futebol do Fortaleza. O Fortaleza não tem futebol nenhum. É que o Internacional deixou que ele crescesse como tal. Você sabe, o esquema do Roger está caducando. Não tem mais condição de se prender a ele. Ou ele faz uma reviravolta nas coisas, que eu acho que ele tem capacidade como tal, ou as coisas vão ser muito ruins. Eu não quero me estender, porque na realidade nós temos um convidado. Eu quero dar a palavra para o convidado, com a sua autorização, para que nós possamos explorá-lo de uma maneira mais adequada. Senhor comando, senhor da Silva. E aí, da Silva, antes de a gente começar a te sabatinar, tua análise do que foi dito aqui da rodada. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco de futebol, um pouco da minha carreira. Esses 2 clubes que eu passei aqui na dupla, né? Eu acho que está muito bem. Vocês estão analisando muito bem. Até a própria doutora Alessandra aí foi muito bem na fala dela. Eu acredito que o Grêmio ele está sofrendo há muito tempo por falar que o futebol não se faz com dinheiro e não consegue formar mais como antes, né? Inclusive o Inter era um dos clubes aqui que eu joguei que na minha época formava muito atleta. Caso de Sobis, Nilmar, próprio Edinho,
Ricardo Jesus, que pouco foi falado aqui no Sul, mas, pô, chegou no CSK. Então, Ramon, lateral, Sidney. Então, tinha muito menino que o Inter fazia que hoje também não estão conseguindo. Então, eu acredito muito na parte da gestão. Eu acredito que a gestão hoje no futebol foi o que eu aprendi em toda a minha vida, 20 anos de carreira, jogando futebol, né? Eu saí de uma cidade pequena, que a gente vai falar um pouco mais depois, até onde eu cheguei. Mas eu aprendi muita coisa nesse processo. E que eu entendi que o final, quando eu fiquei à frente do Monson, que eu peguei a chave do clube e falei, ó, você é que vai criar, você é que vai fazer, e eu fiz e eu criei, foi a parte da gestão. Por isso que tem muitos clubes batendo cabeça, querendo saber o que o Monson tem que os outros não têm. E é uma coisa simples. Nunca foi o dinheiro, como falam, né? Dubai, Emirados, o indiano. Não, nunca foi. Foi a parte da gestão. Pois é, e baseado na tua experiência e na experiência do Monson, que é uma experiência inovadora, e se tu tem alguma informação privilegiada, digamos assim, vai acrescentar muito. Tu acha que tem condições de os clubes fora do centro do país fazerem frente para hoje em dia Flamengo e Palmeiras? Eu vejo que o Flamengo é um Real Madrid, né? Porque o Real Madrid não é SAF, né? Ele é societário, onde os sócios ajudam o clube. E eu acho que o Flamengo parte disso. A torcida é muito grande que investe. Mas se a gente for pegar o Flamengo há 7 anos atrás, o Flamengo era um clube que mais devia. Ninguém queria jogar lá porque sabia que não ia receber. Só que daí quando entrou o presidente, o Bandeira, na época, que entrou com essa, vamos pagar certinho, vamos organizar. Isso é que eu te falo, qual clube, será que o torcedor do Inter e do Grêmio, ele tá preparado para passar por essa fase, dizer, ó, vamos organizar a casa por 3, 4 anos e depois lá na frente, não, ele quer o resultado agora imediato. E a torcida do Flamengo, que é uma torcida que cobra muito, a gente sabe disso, passou por esse processo. O presidente que teve à frente ali, com certeza ele foi muito apedrejado. Para chegar nessa função, 2019, quando chegou todo mundo, o Flamengo está colhendo fruto de 5 anos que ele trabalhou para isso, né? Aí é o que eu falo, será que a torcida do Inter e do Grêmio está preparada para esperar essa transformação? Que o Renato, quando estava aqui, ele falava muito, né? Calma, o clube não tem o dinheiro, vamos organizar, pegar jogadores de... E o Renato tirou muito, né? Tirou muito com a gestão dele de vestiário. Mas eu acho que, não sei se nenhum clube está preparado para isso. Né? O caso do São Paulo, que é um dos grandes, que caiu. Olha quantos anos São Paulo não ganhava um título de expressão, passou 10 anos. Porque ficou para trás, né? E o Flamengo entendeu. Pegou a mídia social, pegou a torcida, pegou as marcas. Eu acho que é isso. O que vai trazer o dinheiro para o clube hoje é toda a parte da gestão. O Cruzeiro estava na Série C. Uma das coisas que eu vejo com frequência isso, da Silva, é que parece que o Sub-20 Internacional caiu, né? Para a segunda divisão. O Grêmio quase caiu. O melhor foi o Juventude, por incrível que pareça. Tu disseste não é dinheiro, e organização. O Sub-15 levou 5-0 no Grenal. Pois é. Então, falta a falta de organização. A doutora Alessandra ela está assim, porque nós estamos ainda aqui na nossa aldeia, que é Grêmio, que é internacional, mas ela é extremamente inteligente, sabe que os dois não tão legal. Entendi. Assim, o que eu vejo assim na base, né? É o que eu falo. Na minha época ali, o presidente era Fernando Carvalho. Eu posso falar dessa pessoa porque era uma pessoa que ele tinha muita visão, assim, de jogadores, do plantel, do que ele queria. E realmente, na minha época ali, o que ele conseguiu fazer, eu tirei o chapéu mesmo, porque ele conseguiu formar muitos meninos da base pro profissional, fazer essa transição. E que deram muito certo, né? Na minha época ali. Na minha época do Grêmio já não. Eu peguei uma fase já... Então, pegando esse gancho, tu pegasse exatamente essa, né? Porque, relembrando, 2003 veio pro Inter, acabou não ficando, 2004 foi pro Grêmio. Isso. A administração do Grêmio de 2004 era do Flávio Albino, que aparentemente, pra gente que tava de fora, parecia ser uma gestão que não era muito convicta e que tinha os seus atrapalhos.
teu sentimento, tu percebia isso? Ou não, vocês têm impressão? Porque também é uma coisa que o pessoal diz, e desculpe me estender na pergunta, se vocês se lembrarem, o Flávio Albino, ele tentou no ano de 2004 tirar o empresário da negociação e fazer os contratos diretamente com os jogadores. Inclusive eu vi o Atirson falando sobre isso, que acabou não vindo para o Grêmio para ser lateral esquerdo porque tinha muitos atravessadores e ele tinha que assinar 3 contratos com 3 pessoas e ele mesmo era seu procurador e acabou não vindo. Então dizem que, na verdade, o sistema também prejudicou o Grêmio exatamente para que inviabilizasse o clube fazer contrato direto com o jogador e ser obrigado a ter um atravessador no Ao meio. encontro que o senhor está dizendo, doutor Jefferson, realmente nós aqui fizemos uma entrevista aqui com o Darley. E o Darley foi claro, ele disse, olha, antigamente o jogador era do clube, agora do empresário. Isso aí fica muito difícil, ter atravessador no meio. Então o menino hoje em dia, 10, 12 anos, tocou legal na bola, ele já está recebendo uma verba X, já tá com o empresário em cima. E muitas vezes o clube não consegue encaminhar de uma maneira adequada a formação. Porque a formação de uma pessoa, e assim eu considero, da Silva, não é só a parte técnica, a parte moral, a parte ética, o faz com que a pessoa realmente cresça. Nós tivemos pessoas assim com muito... O Falcão era um cara de uma apresentação muito boa, sabia como postura, como jogador, e outros tantos quantos, eu estou falando do Grêmio, também tem pessoas muito capacitadas. Isso é a formação do caráter de uma pessoa que pega muito jovem, menino com 8, 10 anos já está no clube. Se tu não der um aporte, uma sustentação para que ele realmente possa desenvolver não só técnica, mas como ética, moral, aí tu vai ver realmente os caras brigando em campo. Hoje em dia, o que a torcida faz? Poxa, eu vejo um jogador que parece que está fazendo corpo mole, não quer jogar, porque está atrasado, tá atrasado o salário, porque não sei, cheio de desculpa. Tu não vê aquela pegada forte. Nós aqui no Rio Grande do Sul, doutor Jefferson, doutora Alessandra da Silva, nós pegava forte, as pessoas chegavam forte. Aliás, ontem, para ilustrar, que a senhora acha que ganhou o campeonato ontem, eu acredito, e na realidade o Grêmio foi muito bem, foi diferente do Internacional. Estava mordendo, não deixava os caras ficavam no Internacional contra o Flamengo, os caras tocavam a bola, todo mundo olhando, mas como os caras tocam bem a bola, é uma coisa absurda. Ontem o Grêmio chegou junto. Lamento dizer, mas o Grêmio chegou junto. Não era aquela gracinha o cara fazendo. Sabe que eu joguei muito em pelada. O cara da Silva que vinha fazer gracinha pra gente, eu era zagueiro. Eu dava no meio dele, depois ele não voltava mais. Não se faz isso. Não agressão. Mas a gente na pelada sabe como é que era, da Silva. Não, mas o nosso Stallone tinha que fazer isso mesmo. E aí, da Silva? Não, sobre isso que ele falou, Fossari, eu acredito que o trabalho da base, que eu acho que mudou muito. Os meninos, eu vejo menino do Nordeste, né? Com 10 anos, 12 anos, trazendo família para vir para cá jogar no Inter, no Grêmio. E fica aí por 3, 4 anos e, por incrível, sei lá, o menino machucou, daí já manda embora. Como é que fica a cabeça desse menino, os pais que mudou a vida para vir para cá? Então, quem sou eu? Não tenho o futebol não tem a ciência exata, né, do que é certo. Eu só acho que o trabalho social em si no futebol, ele tem que ser verdadeiro. Perfeito. E que eu fui prova viva. Então, esse negócio de falar, a gente tem um trabalho social, cara, não tem trabalho social com ninguém. O jogador fica por 4 anos aí, até 15 anos, machucou, manda embora. Tá aí o gasto que teve com esse menino, principalmente Inter e Grêmio, que paga os pais, tem que pagar um apartamento, tem que dar um trabalho. Então, assim, eu vejo que a roda tá ficando diferente do que era antes, né? Que nem o Fossari falou. Antigamente era um jeito e agora a gente tá querendo imitar outras pessoas, outro cotidiano. Vamos imitar a Europa, porque... E voltando à pergunta, para tu não esquecer, tu notou essa diferença de gestão 2003, 2004? Eu notei até, inclusive, no primeiro momento que eu cheguei no Grêmio e no meu primeiro jogo, que foi minha estreia contra o Santos aqui, já no Brasileiro, a gente ganhou 3-1, 2 gols do Pitbull e 1 do Christian. Era o Plain? Era o Plain, treinador. E na minha primeira estreia, quando eu fui dar entrevista, me perguntaram por que você saiu do Inter? E eu tinha 5 anos de contrato do Inter. E eu falei, porque na realidade, a única pessoa que me tratou muito bem ali foi o Fernando Carvalho, porque eu via que a gestão dele era diferente. Eu vi o que ele fazia ali era diferente.
o Grêmio, não, apesar de ter o Silverade, que era uma pessoa que, pô, indiscutível falar dele, era uma pessoa totalmente do bem, uma pessoa que entendia, mas não é só uma pessoa que faz o clube, né? Tem muitas pessoas que estão no futebol. Eu acho que muitas pessoas que estão, não é porque não jogou, né? Eu não acredito nisso. É que a pessoa tem que estar preparada para isso. A decisão, ela tem que ser tomada. Por exemplo, o Grêmio e Inter hoje numa situação difícil de atletas, mas tu contrata atletas para quê? Para dar uma resposta para a torcida ou pelo perfil do clube? Isso é o que não consegue montar clube. É o que você falou, não sei quem falou aqui sobre o Valência e o Borré. Pô, 2 centroavantes, tá, mas é centroavante mesmo? Porque eles jogam na ponta, se tu for ver. Então assim, cara, quem tá contratando? Não sou eu que tô dizendo que é errado ou certo, né? Até porque poderia dar certo. Futebol é assim. Mas aí a gente pega o Flamengo, foi lá e pegou o Lino. Tá, mas ele tem Cebolinha e Michael, mas ele foi lá, pegou o Samuel Lino, mas ele pegou da posição específica ali, que vai brigar. E o Felipe Luiz deixa claro, ele vai brigar com o Cebolinha e o Michael. Então assim, os clubes na realidade têm que parar de contratar por contratar. Tem que contratar realmente qual é o perfil que a gente precisa, qual é o perfil do clube. É uma das coisas, viu, da Silva, que eu sou bastante crítico. Chega um treinador, eu quero jogo de intensidade. Tu pega alguns jogadores, eu vou falar do Internacional, que não tem a mínima intensidade. São jogadores lentos, jogadores que param a bola, dão a volta, vê para quem vai. Isso aí começa aquele toque lateral, zagueiro para lateral, zagueiro, goleiro, volta. Aquela coisa chata, sem objetividade, sem verticalidade. Né? Então isso aí realmente, os caras querem implementar um esquema de jogo que não tem elemento para isso. Eu gosto muito daquele treinador. Não, eu vou fazer coisas... Eu tenho jogador aqui, não tenho questão de mudar. 10, 15 jogadores. Eu sei que são um goleiro e 10. Estou dizendo os reservas, né? Mas vai dizer, pô, esse cara é tão burro que 15 jogadores não entra em campo. Realmente não entra em campo. Mas são um goleiro e 10, né? Para não ter crítica, porque, sabe, a nossa aqui vai dizer, pô, então assim, ó, como é que ele pode pegar um jogador lento que fica fazendo enceradeira, fica fazendo em volta e quer intensidade no jogo? Isso irrita. Sabe, a torcida internacional não suporta mais esse toque lateral. E vai treinador, não consegue modificar. É a característica do jogador, tudo bem. Mas sabe uma das coisas, Silvio, que até vou te explorar um pouco. Eu não sei se a culpa é do Valência. O Valência é um dos maiores goleadores do Equador. O Borré, eu acho que não é centroavante. O Borré tem essa dificuldade de domínio de bola. Dá para ver que a bola bate nele e sai, mas é um cara muito voluntarioso. Tá? Muito voluntarioso, o cara briga, né? Eu não sei se é culpa dele. O esquema que é montado não dão chances para ele. Porque agora botaram, como é que é o centroavante, o rapaz aquele... Matias, o Ricardo Matias, que o primeiro jogo fez 2 gols, tal, e isolaram ele. Não tem Cristo que faça fazer alguma coisa, porque o cara fica isolado. Não tem o esquema de jogo, não tem alguma coisa que possa beneficiar o centroavante. Eles ficam totalmente isolados no meio do zagueiro. E os zagueiros são 2 zagueiros fortes que dão para cima, dão para baixo, que não consegue nem dominar. Então é uma coisa que realmente eu quero te perguntar objetivamente. É difícil a resposta, eu sei, mas o que tu acha? Tu acha que realmente são tão incompetentes assim, ou é o esquema que está sendo incompetente para eles? Não, eu acho que eu tenho certeza que o Roger trabalha todos os dias, né? Quebrando a cabeça, quem vai jogar, quem não vai. E eu acredito que muitas vezes as coisas não dão certo, né? Eu acho que o Roger precisa, eu acredito, né? Não quero deixar nada de polêmica aqui. Eu acredito que o Roger vai ter que mudar algum sistema dele, porque os clubes já entenderam que se marcar o Alan Patrick, acaba com o Inter. Porque é o único cabeça pensante. Mas o Alan Patrick é lento, viu? Eu acho tudo lento. Bem, mas aí tu tem que ter um esquema para ele, porque ele era lento. Exatamente. Ele sempre foi lento, mas sempre fez a diferença. Fez a diferença. Se for olhar os números, é o único que ainda faz a diferença mesmo. É verdade, concordo contigo. Como a gente vê o próprio Arrascaeta do Flamengo, cara. Ele não é rápido também. É um cara lento. Mas o Felipe... Perfeito. Tem que cuidar desses atletas que tem diferença. Mas eu falo desde o primeiro programa. Todo mundo que vem aqui eu pergunto, mas vocês não acham que o Inter é muito dependente do Alan Patrick? O dia que o Alan Patrick não tá bem ou tá marcado,
morreu o time, não Exato. tem Mas alternativa. tudo bem, Alessandra, mas o que nós estamos dizendo é sobre a categoria dele, sobre digamos, o domínio de bola, ninguém vai duvidar, o cara é bom. Esse tem um nível superior. Né? Mas o problema é o esquema, como disse o da Silva, o esquema que é montado. Deixa ele sozinho, os caras cercam ele, tomam a bola, muitas vezes dá contra-ataque, inclusive. Né? Então, isso aí parte exatamente por uma montagem. O que eu quero? Eu tenho jogador dessa maneira. Eu tenho que montar um time para que seja eficiente dessa maneira. Eu não tenho outro jogador. Eu não tenho nenhum jogador rápido. Eu tenho esse. E por isso que eu digo, não pode ser engessado o esquema. O esquema tem que ser conforme as pessoas que eu tenho como tal. Eu não posso pedir, a senhora não pode pedir que eu chegue lá, faça um parto, uma cesariana. Eu fiz na época de estagiário, não sei fazer agora. Numa parada cardiorrespiratória, doutora Alessandra, eu acho que a senhora é competente, mas eu sou certamente mais competente com a senhora, que eu faço todos os dias. É a minha vida, sabe? Então, cada um tem a sua habilidade, desenvolve sua habilidade, melhora a sua habilidade, e é isso que tem que ser explorado. As pessoas têm que saber qual é a habilidade de cada um, e fazer com que ele possa ser, realmente, dar tudo que ele tem. Isso aí está faltando. Por falta de quê, meu caro da Silva? Falta de gestão, falta de orientação, falta de compreensão. A pergunta que eu queria fazer no início, que eu até te fiz em off, tirando a parte da gestão clubística de cada clube, que tu pegou duas realidades muito diferentes, mas tu notou alguma diferença em jogar no Inter e jogar no Grêmio, em termos da instituição, ou os dois são praticamente iguais com cores diferentes? Não, na minha época foi bem diferente. Eu achei que o Inter estava mais preparado para o que vinha para acontecer, que foi o que aconteceu. Depois veio o Mundial, veio Sul-Americana, acredito também. Então, assim, na minha época eu via o Inter com muito bons olhos, assim, questão de organização, questão de tudo, assim, sabe, da parte do futebol. No Grêmio eu cheguei já... Aí é o que a gente fala que daí vai bater de novo, né? As contratações, o perfil do atleta. Na minha época, o perfil dos atletas ali, a gente via que não ia dar certo. Podia fazer o que for, não ia dar certo. E no Grêmio, no Inter não, no Inter já tinha um Sem dar nomes, obviamente, mas tu percebia um desinteresse de alguns atletas? Com certeza. Ou falta de capacidade mesmo? Não, com certeza. Eu acho que a culpa nunca é sempre só do treinador e nunca é sempre só do presidente. O jogador também tem suas responsabilidades. Então tem jogadores também que vai ali pro clube só por ir, vou pegar esse dinheiro aí, né? Se não tem ninguém realmente que... O caso, né, que hoje temos o D'Alessandro, um jogador que é um cara que, dificilmente... Se o cara errar uma bola, se o Alan Patrick tomar uma decisão errada, ele pode chegar lá, por que tu fez isso? Mas aí ele fala com autoridade, porque ele sabe o que ele poderia fazer. Mas será que ele está fazendo isso? Eu não posso difícil, falar, né? Eu não posso falar por isso, mas eu acredito pelo perfil do D'Alessandro que sim. Só que não só é ele que vai gerir tudo, né? É isso que eu falo. O futebol é um conjunto, né? Quem está por trás. Tu faz isso, da Silva? Na realidade eu posso falar do Monza, né? Que foi um clube que... Particularmente, tem um presidente Lucas, que mora em Miami, e tinha um investidor que era o Sumante, o indiano. Eu fiquei aqui durante 3 anos sozinho com o clube. Então, eu fui lá, criei, eu coloquei as normas que eu achava que tinha que ser. Eu fiz, na realidade, como um carro novo, né? Quando a gente compra um carro novo, que a gente passa o nosso perfume, depois que a gente vende, a pessoa que comprou, ela vai ficar com o nosso perfume. Porque eu não queria trabalhar no futebol. Porque eu vi muita coisa, muita sacanagem, muita mentira, muita enganação, muita venda de sonho, que é o que mais eles fazem. E daí foi quando o rapaz me fez o convite e falou, cara, tu vai fazer diferente, cara. Pega, olha tudo que tu passou, a tua vida e tal. Tu veio numa família muito pobre, tu saiu do Nordeste, chegou aqui, chegou numa seleção brasileira, cara, tu pode ajudar muitas crianças. E daí, na realidade, eu peguei tudo aquilo de bom e coloquei no clube, que eu entendia que era o futebol, de verdade. E no primeiro ano do clube a gente foi campeão invicto. Aí jogamos o primeiro ano da Sub-17, ficamos entre os 4 melhores do estado. Aí no segundo ano com a Sub-20 ficamos entre os 4 melhores do estado. Aí numa outra competição do profissional a gente saiu na semifinal, porque era para estar na primeira divisão com 1 ano e meio. Só que eu perdi no último jogo para subir, de 1-0 pro Guarani de Bagé, que subiu. E daí voltamos de novo e subimos de novo campeão em cima do Pelotas. E agora permanecemos.
Então, se tu me perguntar, é sorte? Não, isso não é sorte. 3 vezes não é sorte. Isso é o trabalho. Mas eu te fiz essa pergunta para perguntar o seguinte. O Leandro continua no elenco? Não, então, o Leandro, cara, no primeiro momento, para você ver, né? Eu particularmente, todos... É algo diferente que eu fiz no Monza. Não chegava nenhum jogador que não fosse por mim. O treinador, ele tinha o direito de opinar na contratação, indicar, mas a responsabilidade sempre era minha. Então, porque eu entendia que se o treinador contrata 5 e vai ser mandado embora, e eu trago outro, esses 5 já vai ficar chateado com o que vai chegar, já não vai render, vai escorar, não vai querer. Eu tenho mais 5, o outro que chegou vai querer mais 5, e daí é dívida em cima de dívida. Então, sempre quem contratou fui eu ali, porque eu sempre acreditei nisso. Então, assim, no Monza, quando chegou o Leandro, o nome do Leandro, eu falei, cara, não quero. Um cara milionário, um cara que jogou 7 anos no Japão. O cara vai querer fazer o quê aqui? No primeiro momento foi isso, cortei na hora. E daí outro amigo meu falou, não, cara, conversa com o Leandro. E no primeiro momento conversei com ele, falei, não, o cara é nível seleção realmente, onde ele chegou, né? Pensamento diferente, um baita profissional ficou comigo ali. Ele tinha outras propostas maiores no valor. Eu falei, Leandro, aí você falou, não, eu quero ficar contigo, porque eu tô gostando do que tá fazendo, eu vou te ajudar. E foi um cara que realmente veio de peito aberto para me ajudar e jogou o que jogou. Me ajudou muito ali. Foi ele que foi o primeiro gol do clube na Série A. Tal. Aí acabou o contrato dele, agora ele estava no Uberlândia, mas voltou, tá aqui e tá aguardando proposta também. E eu não sei como é que vai ficar a situação no Monção ainda, porque como o indiano saiu na competição, né? Por isso que eu digo que o futebol é muita gestão, sempre foi isso. Mas é trabalho e convicção, né? A gestão, ela vem de uma convicção. Tu tem que ter convicção para ter uma gestão. E eu sempre tive uma convicção, eu não abro mão. Até que você me prove que a minha tá errada. Daí eu recuo e também vou aceitar. Que eu fiz essa pergunta do Leandro, porque o Leandro, eu não sei se tu estava acompanhando o futebol gaúcho de perto nessa época, mas o Leandro, ele subiu na primeira passagem do Renato no Grêmio. E ele era tratado como uma joia do clube, tinha aquela coisa, e ele era o principal jogador do elenco naquela época. Depois ele rodou, chegou no Palmeiras, chegou a ser convocado para a seleção e fez gol em jogo da seleção. Em todo lugar do Ronaldinho Gaúcho, né? E como é que um cara desse, quais são os fatores que levam um cara desse a não continuar evoluindo na carreira, que é o que se espera de outras carreiras? O médico, ele vai aprendendo cada vez mais, o engenheiro vai aprendendo cada vez mais, e ele vai, achando outras oportunidades melhores, e ele vai ficando tecnicamente melhor, e ele vai ascendendo, e ele vai pegando mais experiência. O Leandro não é um jogador que, em termos de idade, tá tão no final de carreira, assim. E como é que acontece isso na vida do jogador, principalmente tu conversando com ele? Na realidade, quando eu sentei com ele, ele até não queria mais, quando ele conversou comigo, falou, cara, não quero mais jogar futebol. Já estava com a vida financeira ajeitada, estabilizada, a família estava aqui, só que a esposa dele estava grávida. E daí eu conversei com ele, falei, cara, então vem pra cá, agora te conhecendo, eu vi, fica aqui, teu filho vai nascer aqui, tu vai jogar aqui, teus filhos vai continuar te olhando, Série A. E o Leandro é um cara muito do bem. Você precisa ver, ele precisa vir aqui. É um cara do bem. Eu vou deixar depois o convite para ele vir aqui, porque é uma pessoa, extremamente profissional e do bem mesmo. Pessoa de propósito. Ele aceitou realmente o convite pelo projeto que eu apresentei para ele. Falei, cara, me ajuda aqui que as coisas vão andar e tu vai estar comigo. Então, assim, e ele entendeu bem, assim, e me ajudou muito, na realidade. Mas eu pergunto de maneira genérica, como é que as coisas acontecem na vida do jogador? É questão... Porque tu concorda comigo que não é questão técnica. Não, tá? não é. E o teu relato nos leva mais, a chegar a essa conclusão. Mas o que acontece na vida do jogador que ele começa a não ter oportunidades quando a gente imagina que, agora ele vai estourar de vez? Pois tem N fatores. Eu não acredito que o Leandro não tenha ido mais
porque ele chegou no ápice, né? Chegar numa principal da seleção brasileira, jogar 8 anos no Japão, num clube grande, onde ele jogou com a Shimano, no Tóquio. Então, nos clubes maiores, eu acredito que ele chegou. É que eu acho que a vida do jogador ela é muito desgastante. Eu posso falar com propriedade, porque a gente sente muita coisa. O torcedor, sim, né? Vai pro jogo, que é o espetáculo, e às vezes as coisas não acabam dando certo, o torcedor fica bravo. Mas você não entende a cabeça do jogador quando as coisas não dão certo. Que ele vai para casa e não consegue estar com sua esposa, não consegue estar com suas filhas, porque ele sabe que foi mal. Ele sabe. E tem o lado da imprensa de cobrar, o lado da torcida. E que se o jogador não tiver confiança, ele não consegue. Vai no restaurante é cobrado, não tem como. É cobrado. Não pode ir no shopping, não pode. Tu imagina, então é uma vida boa, que tu ganha bem, mas ao mesmo tempo, eu posso falar, eu não tive infância, né? É isso que eu gostaria de chegar. Eu não tive infância. Eu gosto muito de história de superação, superar dificuldades. Eu acho que através da garra, da vontade, tu cresce na vida. Caso contrário, eu gostaria de ouvir um pouco, tu disseste que é de família pobre, veio do Nordeste. Um resumo, mais ou menos, com essa tua vida de superação dos problemas que foram apresentados. E tu, hoje em dia, é um vencedor em relação a tudo isso. Não claro. sei se o senhor me permite essa pergunta, meu caro. Era a pergunta que eu ia fazer, o senhor tirou daqui. Não, claro. Eu vim de uma família muito humilde, né? 3 irmãos, minha mãe separada do meu pai. E eu sendo mais velho, tendo que prover em casa, né? Já está onde? Qual é a cidade? Maceió. Mas, bom, Maceió. é uma bela cidade uma linda. bela praia, uma bela praia, rapaz. Esse lado bom turístico é maravilhoso, mas tem outros lados que não são turísticos. Então, assim, cara, eu passei muita dificuldade já. E eu imagino a maioria dos jogadores, né, que vem de uma família desestruturada, eu já tinha um peso nas costas de comprar a casa da minha mãe. Imagina, com 13, 14 anos, eu tendo essa responsabilidade de dar uma casa para minha mãe. Como é que você joga? Então, tu superar tudo isso, passar dificuldade, passei muita necessidade, né? Até o CSA, que acabou de tirar o Grêmio, foi o clube que me formou. O CSA, que eu tenho que até receber o convite para ir lá, porque eles querem fazer homenagem. Porque eu fui o único atleta a sair do CSA para ir para uma seleção brasileira. O valente CSA, que tirou o Grêmio da Copa do Brasil. Jogou muito bem. Sim. Jogou muito bem. Trabalho muito consistente. Trabalho muito consistente. Então, assim, cara, passei muita dificuldade para chegar, né, superar o que eu falo, eu não tive infância, eu não tive amigos, eu não tive tempo de ir para uma festa da escola, porque normalmente tu estava estudando, tu ia de vez em quando para a escola, eu não conseguia aprender a fazer a barba com meu pai. Nem namorar. Eu tive que aprender com um companheiro de concentração. Nem namorar não dava. Não, sempre dá, né? Mas, sempre dá. Mas assim, cara, foi uma dificuldade muito grande até chegar no Sul aqui, me adaptar. Chegou que idade aqui? Cheguei com 17. Porra. Tinha cabeça formada, assim, sabe? E daí tu ganhava R$300 na época, que era o meu salário no CSA, que eu dava todo pra minha mãe. Aí tu chega pro Inter ganhando um triplo, muito dinheiro. Não sabia lidar com esse dinheiro. Aí tu vai aprender com quem? Com o menino da concentração que está do lado ali, que muitas vezes não é o melhor exemplo, né? Então daí tu aprende muita coisa. Por isso que eu digo que futebol, ele é para vencedor, para chegar, é muito difícil. É muito difícil se manter. Parabéns. Eu acho que isso aí é importante. Essa superação, essa garra, essa vontade de crescer, sabe? Mas crescer honestamente, Exato. com dignidade. Eu acho que, por isso que eu falo, Vida Silva, eu acho que os clubes têm essa responsabilidade social. Ele não pode fazer o que tu dissesse inicialmente. Pega um menino, fica aqui 4, 5 anos, não deu, vai embora. Isso aí alguma coisa tem que ser feita para que esses clubes tenham a responsabilidade durante todo esse tempo. E que a pessoa, se não deu, não deu, mas pelo menos não desampare de uma maneira para outra. Porque o jogador ele não pode ser feito ele não pode ser tratado como produto, né? Exatamente. Ele tem que ser tratado como um ser humano. E tu acha que mudou dessa época que tu disse que chegou aqui e aprendeu com um colega de concentração? Tu acha que os clubes agora estão dando um pouco mais de suporte para esses meninos que vêm de fora? Com certeza. Eu acredito que na minha idade, como eu cheguei aqui, eles já têm apartamento, né? Então eles já ganham bem. Já ganham 100, 80 mil, 50 mil, 30 mil. Conseguem se manter. Mas esse menino de 13, 12 anos que vem para cá, ele vem com os pais, né? Então ele ganha um apartamento,
ele coloca o pai para trabalhar de Uber, a mãe vai ser cozinheira de alguma casa boa, enfim, pelo sonho da criança, porque o futebol vende isso, né? Futebol não vende o processo, ele vende o dinheiro. Quer que o Neymar tenha? Eu quero que o Neymar tenha. Tá, mas e o processo que o Neymar passou? Você está disposto a passar? Então, o futebol, ele vende muito Real Madrid, Barcelona, São Paulo. E por isso até que isso, a cabeça não é preparada, né? Para enfrentar essa abnegação que tem que ter, de muitas vezes não ter preparo para estar isso, que vai ficar dias em concentração, vai fazer viagem longa, vai ficar fora da família, vai ter essa pressão enorme, porque deve ser horrível tu ser vaiado por um estádio lotado. Ah, né? Deve ser, com E certeza. a gente, quando tá lá, né, Passari, a gente vai, eu vejo assim, pô, não vai o cara enquanto tá jogando, não vai ajudar, vai prejudicar. E tudo isso, às vezes, não tem um preparo nem psicológico, né, dessa parte. Principalmente menino, né? Por exemplo, o Ricardo Matias, vamos falar desse menino aí que tá jogando. Acredito que é um menino agora que tá no processo ali do profissional. Cara, ele tá numa fase ruim do Inter. Né? O menino tem potencial, mas não está no momento bom o Inter para ele estar ali jogando. Eu, particularmente, no jogo contra o Flamengo aqui, eu colocava o Borré ou o Valência, porque é o que ganha mais. Meu irmão, a responsabilidade é sua, vai pro jogo. Os nossos dois ali, o Alisson e o Riquelme, que tem entrado, e o Riquelme teve jogos que errou e a torcida já começou a chiar ali. Não, por favor, pelo amor de Deus, calma, é um guri, vai acontecer, né? Mas é que tá isso, esse imediatismo, essa falta de paciência da torcida, porque tá vendo que as coisas não vão acontecer e todo mundo chega como salvador da pátria, né? É verdade, é verdade. O futebol, ele é bem complicado, assim, tu tem que... é por isso que eu falo, é que nem política, né? Às vezes tu tem uma noção e eu tenho outra, não dá pra gente ficar também debatendo. Até porque, como eu falo, o futebol não é uma ciência exata. Mas eu vejo os clubes aí, por exemplo, o Brasileiro Série A, acredito que tenha 26 clubes ou mais. Quantos clubes tem na Série A? 20. 20, né? 20. Só vai ganhar um. Aí o que ficou em segundo, em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, ou em sexto, não presta. Então, mas só vai ganhar um dos 20. Entendeu? Todo mundo quer ganhar. Se tu pegar do início, e aí, vai entrar, todo mundo vai entrar para ser campeão brasileiro, mas só vai ganhar um. Quem fizer a melhor gestão, o melhor trabalho, o time que encaixar também, tem isso, o time que vai dar liga. Eu acho que é bem complicado, assim, por isso que a gente está bem distante, assim, do futebol da Europa mesmo, assim, em questão de entendimento, eu acredito, né? Eu repito, se o torcedor do Inter e do Grêmio estiver disposto a passar por 3, 4 anos de reformulação, entender que tem que mudar algumas coisas, tem que organizar a casa, eu acho que de 10 que tu conversar, 8 vai dizer, não quero esperar 3, 4 anos. Não, agora a gente lá tá com a esperança do homem cheio de dinheiro e que vai montar um super time. Essa é a pergunta. Tu é a favor da SAF? Cara, eu acho que a SAF, ela ajuda muito na questão do dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a SAF, quem precisa da SAF é o clube falido, né? Se a gente for ver... o Flamengo era para ter SAF. O Corinthians tinha que virar uma SAF. O Barcelona, Real Madrid, esse clube tinha que virar SAF. Eu acredito porque a SAF, ela chega como aconteceu no Vasco. Chegou a 7-7, ele colocou dinheiro e foi embora. Faliu. Cadê o cara? Não, faliu. Então, assim, não tem organização, né? Eu não sei como é que tá essa... Eu não acredito muito, tá? Eu não acredito só que o futebol, ele se faça com muito dinheiro. É importante? Mas Grêmio e Inter tem potencial para trazer grandes jogadores. Mas sabe o que tu está falando agora, Daci? Eu estou me dando conta de uma coisa. O imediatismo, o futebol é um esporte das multidões, principalmente aqui no Brasil e outros países que assim entendem. Mas tu falou uma coisa que todos nós concordamos, o imediatismo. E a SAF te traz esse imediatismo. Ele te coloca dinheiro hoje para te comprar um super atleta amanhã. Ele, digamos assim, lógico que ele tem dinheiro para trazer pessoas com capacidade muito grande, mas ele organizar internamente o clube, não sei. Perfeito que tu falou, até te cortar, desculpa. A gente vê o Botafogo, né? Trouxe, colocou dinheiro, ganhou. Tá aí agora, como é que tá o Botafogo? Tá tudo estruturado. Exatamente. Ninguém sabe como vai ficar o John Terry, se vai ficar, se não vai ficar. Então, assim, imediatismo na hora deu resultado. Campeão, Libertadores, brasileiro, tá, mas e depois agora? Agora já tá passando pro problema o Botafogo. Então, é bem difícil, né? Porque daí o clube, o societário, ele já não passa a ter a responsabilidade. Coloca em um cara diferente, né? E o fair play financeiro, como é que vai impactar nisso tudo? Pois é.
É complicado, né? É muito complicado. Eu particularmente não sou a favor. Eu particularmente não sou a favor. Eu acho que Inter e Grêmio consegue fazer uma gestão melhor do que vem fazendo em questão de organização, né? E consegue brigar pelos títulos. E os atletas, eles querem vir para o Rio Grande do Sul ou eles consideram Rio Grande do Sul como uma escala para chegar no centro do país? Exato. Perfeito tua pergunta. Justamente, tu vai trazer um atleta grande quando tu mostra um projeto para ele bacana, né? Se tu não mostra um projeto, vamos vir pro Grêmio. Tá, mas o que vai ser no Grêmio? Qual o projeto? Não, o projeto é agora não brigar para não cair. Aí lá, depois, no outro ano, a gente tentar uma Sul-Americana, porque daí tem que ter processo, né? Não tem como dizer brigar pela Libertadores. Aí tu vai trazer quem para me ajudar? Eu vou te perguntar. Ah, não, agora é só você, depois eu vou tentar. Não, o jogador não vem. Mas a pergunta é pro jogador, que, como tu mesmo dissesse, tem essa abnegação e tem o negócio da rotina de treinar, casa, treinar, viaja, parará. Faz diferença para o jogador ele fazer isso em Porto Alegre, ou ele fazer isso no Rio de Janeiro, ou ele fazer isso em São Paulo, ou ele fazer isso em Minas Gerais, ou ele fazer isso em Santos, ganhando a mesma coisa? Justamente. É difícil. A cidade, o ambiente influencia tanto assim a atividade dele? Sim, por isso que eu digo, depende de cada perfil de atleta. Tem muitos atletas bons que quer o Rio Grande do Sul uma cidade. Eu gosto da cidade, eu amo a cidade. Acredito que muitos atletas que venham, seja família, tenha filho aqui para criar os filhos, poder em Gramado, em Canela, tem jogadores que gostam. Agora tu vai pegar um jogador que tem outro tipo de perfil, que gosta de praia, que gosta de festa, que gosta, aí é complicado, ele vai querer ir pro Rio, São Paulo. Então tem muitos perfis de atleta. Por isso que eu acho que a contratação ele tem que ser em cima do perfil mesmo. Aí tu traz o Luiz Soares, olha aí. Pô, nunca imaginei que o Grêmio ia trazer um potencial desse, né? Um cara de um nível... Nem nós. Meu Deus do céu, e olha o que o cara fez. Mas daí, o Grêmio deu todo suporte, o cara morava bem, tava bem com a família. Um cara família, não tava pensando em festa, em balada. Então, assim, perfil de atleta, né? E o perfil de 2004, eu digo assim, num retrato óbvio genérico. Ele fez a mesma cara que o Leanderson fez, né? Esse perfil era complicado, cara. Eu não vou nem citar nomes, mas foi difícil, foi muito difícil ali. O perfil não batia. Não batia com a realidade do clube, com a realidade... Cara, foi difícil. Mas mesmo assim, no final, eu me lembro que teve aquele jogo, em Bento Gonçalves estava ganhando do Palmeiras e tomou uma virada. Né? Uma virada meio estranha. Não sei se tu estava naquele jogo, mas se tu puder falar, os últimos 3 jogos ali... A impressão que deu para a torcida e abrindo falando sobre isso na abertura, a impressão que deu é que o Grêmio estava com um determinismo externo de que quer quebrar a regra, quer fazer contrato sem empresário, pois então nós vamos te mostrar o que acontece. Essa foi a impressão que a torcida ficou. Essa época eu tava machucado, eu tinha ficado lesão, tinha pegado uma lesão que fiquei 4 meses parado, foi bem no final ali, que depois chegou o Cuca, depois chegou, acredito, Cláudio Duarte nessa época, no final ali, eu já não tava mais. Mas eu acho que quando começa errado, dificilmente vai dar certo. Tu pode até mascarar ali uma hora ou outra, mas não vai dar errado. Então, ali a gente fez tudo para que o Grêmio caísse, assim, no sentido, até me coloco, né? Porque eu estava junto, eu fazia parte do elenco. A gente não tinha o perfil do Grêmio ali. Os jogadores não eram o perfil do Grêmio, não entendiam o que era a grandeza do Grêmio. Não por ter rebaixado ou não, porque faz parte do futebol você perder, ganhar, ser campeão, cair. Mas da maneira que foi, a desorganização que era ali, chega a ser difícil falar, né? Porque é uma situação bem delicada. E a tua vida pós-Grêmio, como é que foi? Pronto, depois que eu saí do Grêmio, aí eu fui pro CRB de Maceió, voltei pra minha cidade, joguei a Série B, depois fui pro Marília, depois fui pro Rio Claro, joguei a Série A do Paulista, depois fui pro Gama, joguei a Série B, e depois fui pra Colômbia, onde eu tive ali no Boyacá Chicó, o Grêmio jogou contra o Boyacá aqui na Libertadores. Isso que eu ia perguntar, tu jogasse esse jogo? Não joguei, eu fui depois do Grêmio aqui, certo. Eu fui pra
pro Boyacá, minha filha nasceu lá também. Fiquei 2 anos lá. Ficou colombiano, cidade muito boa também, Turran, onde eu fiquei ali, perto de Bogotá ali. E tu nota diferença regional no tipo de futebol que se joga, ou hoje a coisa tá massificada com o globalismo e a internet e o tipo de orientação, esquema que te dão é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares? A intensidade era muito forte lá, os colombianos muito forte, futebol, muita técnica, um pouco do Brasil, mas muito rápido, muita intensidade, diferente assim, sabe? E a parte tática não muda muito, né? Isso daí vem muito de treinador. O que muda é o treinador. Engraçado que eu estava num clube, o Boyacá Chicó, que tinha um treinador que era treinador há 13 anos do clube. Ele nunca saía. Independente do que dava errado ou certo, ele permanecia. Os jogadores que... Então o presidente tinha essa mentalidade, que foi um pouco que eu peguei de lá, né? Falei, não, peraí, não é só o treinador que às vezes está errado. A gente crucifica o treinador, mas se o jogador não quer correr por ele, esquece. Se o treinador não tem uma boa gestão com o grupo... É gestão de grupo, né? Não, se o treinador não tem... Essa gestão de grupo que eu acho que o Renato tem, né? O Renato tem. Eu vou te falar, até o Mano, tá? Muita gente fala do Mano, mas o Mano, ele tem uma gestão muito boa. De grupo, Eu acho que os jogadores gostam dele. E o que o Grêmio fez ontem no jogo, que foi ontem, né? Foi. Ontem, o Grêmio fez no jogo, cara... Não é fácil de se fazer não, tá? Não, porque todo mundo se doou de uma maneira que daí tu vê, opa, os caras estão com um treinador. É verdade. Eles estão com o treinador, porque o treinador é aquele ali, ó. Rema pra lá, se o jogador não acreditar, ele vai remar pro outro lado, as coisas não dão certo. Mas o que foi que aconteceu? Que o Grêmio perdeu pro Sport aqui e depois jogou com o Atlético Mineiro lá. E aí todo mundo disse assim, bom, agora nós vamos ver, porque se os jogadores não tiverem com o Mano, eles vão entregar o jogo pro Atlético Mineiro. Verdade. E o Grêmio foi lá e ganhou. E ganhou bem do Atlético Mineiro. Então, assim, ó, não, ali dentro tá fechado. Né? E é difícil essa gestão do time não ganhando, a torcida em cima. É fogo, né? E o Grêmio agora o Grêmio passando vai por melhor essa fora de situação. casa. Eu tô com essa impressão, que eu acho que essa pressão da torcida tá... É que eu acho que o Grêmio não conseguiu jogar ainda, sabe? Ele não conseguiu extrair. E me chama a atenção da imprensa, que é um pessoal que estuda futebol mais do que a gente, Sim. muito mais do que a gente, e a imprensa chegar a essa conclusão de que quando a coisa não vai bem, precisa um fato novo e tem que tirar o técnico. Sim, se o técnico está fazendo um trabalho muito insatisfatório, eu concordo. Mas se não deixar o técnico, não tem regularidade, tem que acreditar no técnico. É verdade. Mesmo o Roger. Os dois clubes fizeram isso agora, né? Porque teve um momento ali que os dois estavam a perigo e os dois estão mantidos, né? Mas aí a gente está falando exatamente... Olha a pressão que foi da imprensa aqui pro Renato sair. Da imprensa, inclusive a imprensa identificada. Então, a mesma imprensa que daqui a pouco exaltava o Liverpool quando manteve... ou era o Manchester, agora não me lembro. Quando manteve 25 anos o mesmo treinador, a mesma empresa que diz, viu, tá ganhando isso porque o treinador tá lá há 25 anos. A mesma imprensa tem que tirar o Renato, e jornalista esportivo experiente, que é do nosso conhecimento, que diz assim, quando o time tá assim, que nem o Grêmio, tem que ter o fato novo, o treinador tem que sair. Eu discordo disso. Só quem sabe como é que vai sair da toleira é quem tá do Renato, lado. porque o que o Renato passou antes de sair ali pra mim, eu achei que ele tinha que sair por ele. Pra preservação dele. Porque ele era outra pessoa. A gente que, o gremista conhece o Renato. O Renato estava desgastado pessoalmente, né? Toda entrevista era uma briga. Eu acho que era o momento do Renato sair. Eu particularmente acho. Mas tudo que o Renato fez ali, cara, fez até sair ali do Grêmio. Cara, eu acho que dificilmente alguém faria com a obra-prima que ele tinha. Só que assim, o Renato, ele não tinha ninguém no Grêmio como o D'Alessandro. O Renato, ele tem uma boa gestão, mas ele tem que ter alguém que... Não, peraí. A sua estátua tá ali, mas agora você tem que... Não, mas o Renato já... Ele é um cara que... Ele blinda todo mundo, né? Jogadores amam ele porque ele blinda todo mundo. Mas o Renato precisava de alguém com ele. Porque era só o Renato ali. Eu quero esse, faz isso. O Renato, na realidade, é o que mais faria tudo. Só que daí o Grêmio manda o Renato embora. Aí traz quem? Um argentino, acredito, né? Foi até que jogou contra a gente. Na verdade, boliviano, mas que estava vindo da Argentina.
Cara, mas daí é outro Era perfil. Boliviano, né? Na verdade, ele é argentino, naturalizado boliviano, e como ele cresceu e ganhou tudo na Bolívia, ele se considerava boliviano. Bom, Mas daí é outro perfil de treinador. O Renato era um cara que tentava propor o jogo, mas trouxe um cara que já era reativo. Tipo assim, cara, mudou o perfil. Aí contratou outro, beleza, aí não deu certo. Aí foi embora, deixou. Aí chegou outro treinador, tá, mas aí o Grêmio tem que contratar de novo, contratar. Que tem um Enfim. perfil completamente diferente, porque o Mano Menezes e o Quinteiros são extremos. Exato. Completamente diferentes. Exato. sabe Com que... os jogadores que o Quinteiros pediu para E Tu contratar. convivesse Exato. com o Roger não tava em 2004, né? Não tava. O Roger não tinha tava. saído. O Roger tinha saído. Tu não chegou a ter nenhum convívio com o Roger. Não, só contato, né? De se falar e tal. Até inclusive depois do jogo do Inter a gente se encontrou, ele, elogiou o clube, elogiou a postura, elogiou alguns atletas que a gente tinha ali que já conhecia, elogiou o trabalho assim. Eu gosto muito do trabalho do Roger, eu só acho que tem algo que a gente não sabe porque não está Porque perde a acontecendo. mão, né, tia? Eu não sei o que está Eu não sei, acontecendo lá dentro. Eu também né? fui Fica muito... difícil. Eu, como colorado, realmente eu torci muito por ele. Mas chega num ponto que está acontecendo sempre. Ele tem que fazer uma análise melhor a respeito. Ele vai perdendo capacidade de gerir aquele grupo, vão perdendo garra, vão perdendo isso. Porque quando o Internacional, o que fizeram contra o Vasco no primeiro tempo, foi lamentável. Ninguém queria correr, era uma coisa assim. Eu não sei o que acontece. Fica difícil analisar fora e dizer que é isso ou aquilo. Pois é isso, Fossari. Eu não consigo entender. E isso não acontece só com o Roger, acontece com diversos técnicos. A gente na medicina, o engenheiro, né, as outras profissões, o professor, enfim, o marceneiro, o pedreiro, ele vai adquirindo experiência e ele vai ficando melhor, ele vai melhorando, ele vai tendo mais experiência, ele vai, eu já passei por isso, a saída é essa. Eu não entendo como é que tem técnicos que entende que parece que acontece ao contrário, ele vai piorando, ele vai estagnando. Mas e os aqui outros parece vão que eu fico passando. preso na convicção, né? Então, assim, eu gosto desse esquema e aí eu quero esse e tu vai jogar desse jeito aqui, pronto. Né? Sabe, não ter essa maleabilidade de ver que aquele atleta não dá para aquele esquema. Perfeito. E o grande problema nosso aqui é que não digamos, as pessoas não aceitam o contraditório. Fica muito difícil. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês que eu acho interessante. Tinha o Joãozinho, todo mundo gosta de ouvir essas coisas, né? O Joãozinho queria conhecer o priminho dele. Bom, chegou o pai dele e pai, eu quero ir lá conhecer meu primo. Só que a criancinha, e aqui a doutora Alessandra sabe, às vezes nasce feinho, e fica bonito, outros bonitinhos, outros feinhos. Mas esse era muito feinho. Aí ele disse, Joãozinho, tu quer conhecer teu priminho? Sim, eu quero, pai. Tu não pode dizer que teu priminho é feio, tu vai magoar tua tia. Aí ele foi, o pai levou lá e ele disse, eu não posso magoar minha filha, eu não posso magoar minha tia, não posso magoar minha tia. Aí abriu a porta, ele olhou aquela criança, Cruzes, que bonitinho! E assim nós estamos no futebol, Cruzes, que timinho! Ora, Não, mas é verdade. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa, infelizmente, porque o programa passou muito rápido. Gostaria então das considerações finais, deixando por último o nosso emérito convidado que nos deu tanto prazer de espargir as luzes, falar da sua experiência e ser esse cara gente boa que o da Silva é. Doutora Alessandra, e aí? Então, te agradecer pela presença aqui no programa, por bater um papo com a gente. Acho que posso estender o convite quando quiser. As portas estão abertas para a gente continuar falando mais. Obrigado, doutor Fossari, pela parceria. sim, né? sim. Nós vamos passar o teu time ainda, tá? Eu acho que sim, assim, vocês estão se organizando para isso. Espera, que agora vai. Infelizmente, né? vocês Então, estão se organizando para deixar isso uma mensagem que eu estou bem esperançosa. Acho que a gente teve boas surpresas no último jogo. O Cuejá jogou melhor, já está entrando mais no ritmo. O Noriega estreou bem. Era muito esperado que a gente não fosse bem, porque a gente teve muitas baixas, né? A gente está ainda com uma maré de azar, lesões graves, perdendo jogadores. Aí o menino que está começando e bem, tem uma lesão, vai ficar um mês fora. Então, diante de toda a situação, acho que o time mostrou que está unido, que consegue se superar. E eu acho que o fantasminha está se afastando gradativamente, graças a Deus.
meu queridíssimo doutor José Fossari. Fica, Fossari. Tu vê como é que eu fico aí? Eu fico constrangido com esse elogio todo. Mas assim, sabe, a doutora Alessandra realmente é uma bela representante feminina, conhece futebol, se posiciona muito bem, sabe? Eu não consigo convencê-la para torcer para o Internacional, acho que eu nunca vou conseguir. Não vai. Mas ela realmente é uma bela representante aqui do Sindicato Médico dos gremistas. Posições sempre muito bem feitas e pontuais. E o senhor, como agora foi elevado à categoria de apresentador, não é o Silvio Santos, hein, mas é um bom apresentador. Assim, eu cada vez mais fico à vontade. Outra vez que ia tirar a camisa, não precisou nem, porque... né? E, da Silva, eu quero saber da peruca. não. A senhora está... Da Silva, olha só, eu fico muito... Está disseminando... Eu fico muito encantado com pessoas que lutam, que saem lá de baixo, vem, não tem dia ruim, não tem momento ruim, essa garra, essa vontade, essa persistência da Silva que faz a gente vencer. Tu és um vencedor, te parabenizo, foi muito bom sentar ao teu lado, ouvir o que tu colocou e que isso sirva para as crianças que estão aí, para o pessoal que tem aí. Não existe nada que tu não possa reverter. A vontade, a garra faz com que realmente consiga vencer. Parabéns, da Silva. Olha, fiquei encantado. Não te conhecia bem, não te conhecia a tua vida, mas eu fico encantado nessa superação. Superou momentos difíceis. Tá aí, veio de Maceió, deixou a praia maravilhosa, mas veio para o sul, aonde realmente tu te transformou no da Silva. Todo mundo conhece e tu fizeste faz e fará sempre uma grande diferença nessa sociedade. Obrigado por trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. E antes das considerações finais do nosso convidado, eu quero passar para ele a lembrancinha do Simers, né? Humildemente confeccionada aqui pela nossa produção, Cláudia Fleury, pela nossa diretora do Marketing e Comunicação, a Milena Scholler, e, obviamente, um oferecimento do nosso presidente Marcelo Matias e vice-presidente Felipe Vasconcelos. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Nosso apresentador aí, né? Tá bem, né? Tá bem. Obrigado pelo convite. Eu acho que falar de futebol é um tema muito bom, né? Muito legal. Muita gente precisa ouvir a realidade do futebol. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero poder ter contribuído um pouco, né? E a hora que precisar, eu também estarei à disposição. E foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. Tá certo. Bom, e eu, então, quero agradecer a todos vocês, né? Especialmente o nosso convidado, mas agradecer principalmente vocês que nos dão a honra de ter a sua audiência. Deixem nos comentários, continuem assistindo a nossa programação do canal Simers, que ela é feita com muito carinho, muito esforço, muita responsabilidade, pensando em vocês que estão nos assistindo. E nós voltamos na semana que vem com mais um Sala de Prescrição. Beijo no coração, boa semana.